Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam com todos vós. Nesses dias tenho sido levado a refletir sobre o tema Demandas de uma Igreja. Algumas coisas são imprescindíveis para o desenvolvimento de uma igreja, assim como acontece com qualquer organização humana. No caso específico de uma igreja, há também demandas espirituais, além daquelas que correspondem ao seu aspecto organizacional. Neste caso, podemos mencionar algumas dessas necessidades. Por exemplo, comunhão, espiritualidade, ordem, orientação, administração e direção. Hoje quero discorrer com você sobre o tema Sinais de uma Igreja à Deriva. No dia 23 de março de 2019, um sábado, o mundo quase viu se repetir a tragédia do Titanic, ocorrida em 1912 no Atlântico. Desta vez, o protagonista do episódio, que por pouco não terminou em tragédia, foi o navio cruzeiro, o Viking Sky, com quase 1.400 pessoas a bordo, entre tripulantes e passageiros. Ao atravessar o mar da Noruega, uma região de difícil navegação, o navio enfrentou condições meteorológicas adversas e teve seus motores danificados. E durante um tempo, por conta disso, e para terror e angústia da sua tripulação, o navio ficou totalmente à deriva, isto é, sem rumo e sem direção. Com o mar encapelado e com ondas chegando a 8 metros de altura, foi determinante a intervenção da equipe de salvamento externa, pois evitaram uma tragédia de grandes consequências. Uma igreja sem direção, meu irmão e minha irmã, é como um navio à deriva em alto mar. Nestas condições, isto é, sem rumo e sem direção, será difícil escapar de desastres fatais que geram terríveis consequências. A direção de uma igreja é determinada por sua visão e missão. Uma igreja que não sabe para onde vai e como deve chegar aonde vai é como uma igreja sem rumo. Lamentavelmente, há muitas igrejas assim, que caminha olhando para os pés. Não tem alvos, não tem metas e nem tampouco objetivos. Todos os eventos dos rotineiros, como os cultos semanais, aos especiais, têm um fim em si mesmos. São eventos que ocorrem para preencher a agenda, seguir uma tradição ou até para dar satisfação ao povo. Afinal, a igreja não pode parecer que está parada. Igrejas assim estão à deriva e correm iminente perigo. Alguns sinais indicam que os motores da igreja não estão funcionando, deixando-a sem rumo e sem direção. A seguir, quero sugerir alguns desses sinais. O primeiro é o sinal da ausência do pastor da igreja no púlpito, pregando mensagens bíblicas consistentes e edificantes. Biblicamente falando, o pastor é responsável pela alimentação espiritual da igreja e ele não deve terceirizar esta tarefa. Há pastores que pregam uma ou no máximo 2 vezes por mês
no púlpito de suas igrejas. A pregação sugere um rumo, produz um movimento. Se o rumo da igreja muda todo dia, é sinal de que ela está à deriva. Pois se o pregador apresenta um rumo hoje e o outro pregador vem amanhã e apresenta uma outra direção, a igreja fica confusa e completamente perdida. O pastor deve assumir o púlpito como o capitão de um barco deve assumir o timoneiro. O segundo sinal que considero relevante é a falta de oração com peso coletivo. A oração tem um peso, isto é, uma expectativa. Uma igreja que não tem rumo, propósito, metas relevantes, não carrega consigo este peso em suas orações. As orações são individuais, focadas em necessidades pessoais e até triviais. A igreja primitiva, quando orava fervorosamente para que Deus lhe desse condições para pregar com autoridade, ousadia e paixão, evidenciava nisto ser uma igreja com um rumo definido. Em terceiro lugar, a falta de propósito nos cultos e eventos que realizam mostra que a igreja está mesmo à deriva. Uma igreja orientada usa os eventos que realiza, desde os cultos às programações especiais, para chegar onde deseja estar. Muitas programações na igreja perderam o sentido e devem ser desprogramadas e outras ajustadas. Na igreja, tudo deve convergir para o alcance de suas metas e alvos. Qual é a visão de sua igreja? Que oportunidades ela enxerga no contexto onde ela está inserida? Ela consegue ver portas abertas por Deus? Onde vocês, como igreja, pretendem chegar? Que missão esta visão vai demandar da igreja e de cada membro em particular? O que temos que fazer para chegarmos onde a nossa visão alcança? Sua igreja está sem rumo, está sem direção? Peça a Deus direção, peça socorro a Ele. Ele é o Deus que socorre a igreja que está à deriva para lhe dar direção e propósito. Deus estabeleceu a igreja para ser instrumento na realização de seu propósito e de sua vontade. Com Deus, a igreja jamais ficará à deriva. Ele sempre nos dará o norte e a direção. Assim cremos. É tempo de crescer.